Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente o processo de integração por partes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem alguma dificuldade em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é trabalhar brevemente com o procedimento de integração por partes. Este é um procedimento utilizado no cálculo diferencial e integral, e neste vídeo em particular eu estou trabalhando com funções reais de uma variável. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. A ideia da integração por partes, ela se origina a partir da regra do produto para a derivada. Então vamos dar uma olhada primeiro nesta regra. Então vou pegar f e g, duas funções definidas num intervalo i e que são deriváveis no mesmo intervalo. A regra do produto diz o seguinte: se eu quero derivar o produto de f com g, então eu derivo f vezes g mais f vezes a derivada da função g. Ou ainda, se eu reorganizar essa equação, veja, passando este termo para cá, eu concluo que f vezes g' de x é igual a f vezes g' menos f' vezes g. Eu vou, no primeiro momento, então, tendo observado isso, admitir que essa expressão admita uma primitiva no intervalo i. E perceba que se eu for procurar uma primitiva para esta derivada, eu volto para a função. O que eu estou dizendo, se eu for integrar f vezes g', a integral disso é f vezes g mais uma constante. Então, sabendo desses fatos e, como eu disse, supondo que esta parte tem uma primitiva, eu chego na seguinte equação. A integral de f vezes g' de x dx é f vezes g menos a integral de f' vezes g. Esta regra é o que a gente chama de regra de integração por partes. Se eu faço a substituição de f por u e de g por v, utilizando notação de diferencial, eu tenho que du é f' de x dx e dv é g' de x dx. O que nos permite, então, escrever a regra de integração por partes na forma usual. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v de u. Quando é que, de fato, eu devo utilizar a regra de integração por partes? Essa regra é utilizada no seguinte momento. Imagine que eu esteja calculando a integral de alfa de x vezes beta de x dx. E aí o que eu vou perceber é o seguinte, que multiplicando a derivada de uma das funções do integrando por uma primitiva da outra, eu chego a uma função que possui uma primitiva imediata. Em outras palavras, imagine que eu estou calculando essa integral. Aí suponha que eu concluo o seguinte, se eu fizer alfa' de x, por exemplo, vezes a integral de beta x dx, esta expressão me leva a uma função que tem primitiva imediata, então neste momento eu devo considerar a regra de integração por partes. Para ficar mais clara como nós utilizamos isso, vamos fazer alguns exercícios. Então no primeiro exercício, o que me é solicitado é para calcular a integral de x cosseno de x dx. Então veja, o que eu faço neste momento? Eu vou chamar o x de u. E, consequentemente, cosseno de x dx eu vou chamar de dv. Então, a situação que eu tenho é a seguinte. Vou escrever em notação diferencial. U é igual a x. E dv é igual a cosseno de x dx. Portanto, daqui eu concluo que du é 1 vezes dx.
E daqui eu vou concluir que V é a integral de cosseno de x dx, que nesse caso nós sabemos que é o seno. Então a expressão é u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Perceba aqui, o que eu chamo de u é x. O que eu chamei de dv é cosseno de x dx. Então isso fica u vezes v, nesse caso então x vezes seno de x, menos a integral de v du. V era seno de x e du é 1 dx. Portanto, isso fica x seno de x menos a integral de seno de x dx. Perceba que como eu estou fazendo uma integral indefinida, aqui aparece mais uma constante. E aqui então aparece também mais uma constante. Então isso vai ficar x seno de x menos a integral da função seno. A integral da função seno é menos cosseno. Com esse menos fica mais. Então, mais cosseno de x mais uma constante. E, portanto, está feita a integral. No segundo exemplo, é para calcular a integral da função arcotangente de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a arcotangente de u e dx eu vou chamar de dv. Perceba que isso me leva à seguinte expressão. Se o u é arcotangente de x, então du é a derivada da arcotangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Se dv é igual a dx, então v é igual a x, que a integral de dx é x. Uma vez sabendo disso, vou substituir então. Então, a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. O u era arcotangente de x e o dv era dx. Então fica u vezes v. O v é x e o u é arcotangente de x. Menos a integral de v du. O v neste caso fica x e o du que nós achamos é 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Mais uma constante porque a integral é indefinida. E, portanto, agora eu vou ter que tratar apenas dessa expressão. Então, eu tenho a expressão x sobre 1 mais x quadrado dx. Aqui eu posso resolver essa expressão usando o método da substituição. Perceba, se eu chamo 1 mais x quadrado de h, então eu concluo que dh é 2x dx. E, portanto, dh sobre 2 é x dx. Logo, essa integral fica a integral de x dx é dh sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 sobre h dh. Eu vou fazer a integral indefinida e só não vou acrescentar a constante, porque no final das contas eu deixo para acrescentar a constante no final. Então isso fica meio do ln de h. Na realidade deveria ficar ln do módulo de h. Mas como h é x quadrado mais 1, h é sempre positivo. Então o módulo acaba sendo ele mesmo. E portanto isso é meio do ln, para voltar para a variável x, de x quadrado mais 1. Agora, de posse disso, eu vou olhar para essa expressão e fazer a substituição. Portanto, a integral da arcotangente de x dx, isso vai ser x vezes a arcotangente de x, mais meio do ln de x quadrado mais 1, mais uma constante. E isso encerra, então, este exercício. No terceiro caso, eu vou calcular a integral de x quadrado vezes seno de x dx. Então, essa expressão eu chamo de u, essa expressão eu chamo de dv. E aí, perceba o seguinte. Se u for x quadrado, então du é igual a 2x dx.
Se eu chamo de dv seno de x dx, então, quando eu integrar o seno, isso vai ficar menos cosseno de x. Agora, de posse disso, eu vou calcular a integral. Então, a integral de x² seno de x dx, isso vai ficar O vezes V. Na hora que eu substituo, isso dá menos x² cosseno de x, menos a integral de V du. Perceba que vai aparecer 2x dx vezes um menos cosseno, que com esse menos vira mais. Então, 2x cosseno de x dx, ou seja, isso dá menos x² cosseno de x mais 2 vezes a integral de x cosseno de x dx. E aí uma correção que eu já apliquei na igualdade anterior é que fica a integral mais uma constante, porque eu estou trabalhando com uma integral indefinida. Perceba aqui, a integral de x cosseno de x dx eu resolvi no exemplo 1. Então só vou substituir agora. Então isso fica menos x² cosseno de x mais 2 vezes esta integral nós encontramos que era x seno de x mais cosseno de x mais uma constante. E, portanto, está então calculado essa integral. No exemplo 4, eu vou calcular a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Então, neste caso, eu vou chamar e elevado a x de u. E essa expressão cosseno de x dx eu vou chamar de dv. E aí perceba que vai acontecer o seguinte. Se u for e elevado a x, du vira e elevado a x dx. Se dv for cosseno de x dx, então aqui v vira seno de x. Então, com base nisso, agora eu vou substituir. Então, a integral de e elevado a x cosseno de x dx, isso fica u vezes v, o u era e elevado a x e o v é seno, então e elevado a x seno de x menos a integral de v du. Neste caso, o v é seno de x e o du nós encontramos que é e elevado a x dx. Então, isso fica e elevado a x vezes seno de x dx. E eu vou chamar essa expressão de 1, lembrando que aqui tem mais uma constante. Porque perceba, agora eu tenho uma outra integral, que eu vou ter que também fazer por partes. E aí, neste caso, eu vou chamar essa expressão de h, e elevado a x, e essa expressão de dt. Então, perceba que quando eu faço h, que é e elevado a x, então dh vira e elevado a x dx. Quando eu faço dt, que é igual a seno de x dx, então isso implica necessariamente que o t vai ser menos cosseno de x, porque eu estou integrando o seno. Tendo isso observado, agora eu vou olhar novamente para a expressão 1 e vou substituir agora calculando essa integral. Então perceba que eu vou ter o seguinte. E elevado a x cosseno de x dx, de um lado está dando e elevado a x seno de x, menos, agora essa integral, ht, então fica menos e elevado a x cosseno de x, menos a integral de t dh. Só que com esse menos vira mais. Então, fica mais e elevado a x cosseno de x dx mais uma constante. E, portanto, o que eu tenho é e elevado a x seno de x, menos com menos dá mais, e elevado a x cosseno de x, menos com mais dá menos a integral de e elevado a x cosseno de x
dx mais uma constante. Então agora eu vou colocar esse e elevado a x em evidência e escrever tudo isso numa equação só. Então o que eu estou encontrando até o presente momento é que e elevado a x cosseno de x dx, quando eu estou calculando essa integral, vai ficar e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, menos a integral de e elevado a x cosseno de x dx, mais uma constante. Agora eu vou passar essa integral para o primeiro membro, porque como elas são iguais, eu posso somá-las. Então eu tenho que 2 vezes a integral de e elevado a x cosseno de x dx é e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, mais uma constante. E por fim, o que eu faço neste momento é passar o 2 dividindo. Portanto, a integral de e elevado a x cosseno de x dx fica e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, dividido por 2. E aí perceba, a constante dividido por 2 continua sendo constante. Mas para mudar a letrinha, eu vou chamar de k. E, portanto, está resolvido então este exercício. No exemplo 5, me é solicitado para calcular a integral de cosseno ao quadrado de x dx. Então, veja, essa integral eu posso escrever assim. Cosseno de x vezes cosseno de x dx. E, portanto, aqui eu estou chamando de u, e esse pedaço eu chamaria de dv. Então, perceba, se u for igual ao cosseno de x, então du vira menos seno de x dx. Por outro lado, se dv for igual a cosseno de x dx, então v é seno de x. De posse dessas informações, agora eu vou começar a calcular a integral. Então, a integral de cosseno ao quadrado de x dx, ela vira u vezes v. O u que encontramos é cosseno, o v é o seno. Então, isso vai ser seno de x vezes cosseno de x, menos a integral de v du. Perceba o seguinte, o du que nós encontramos é menos seno de x dx. Com esse menos da fórmula fica mais. E o v também era seno. Então, vai ficar seno ao quadrado de x dx mais uma constante. Agora eu quero observar o seguinte. A identidade trigonométrica fundamental estabelece que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E, portanto, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou usar esta informação nessa equação agora. Então, a integral de cosseno ao quadrado de x dx é seno de x vezes cosseno de x mais a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x dx mais uma constante. E, portanto, isso se tornaria da seguinte forma. Seno de x vezes cosseno de x mais a integral de 1 dx menos a integral de cosseno ao quadrado de x dx mais uma constante. E agora eu vou escrever novamente isso tudo em uma equação só. Então, a integral de cosseno ao quadrado de x dx, isso vira seno de x vezes cosseno de x, mais a integral da função 1, que é x, menos a integral de cosseno ao quadrado de x dx, mais uma constante. Agora eu vou passar essa parcela para o primeiro membro, e aí eu vou ter que 2 vezes a integral de cosseno ao quadrado de x dx é igual a x mais
seno de x vezes cosseno de x, mais uma constante. E por fim eu passo 2 dividindo. Então a integral de cosseno ao quadrado de x dx é x mais seno de x vezes cosseno de x, tudo isso sobre 2, mais uma constante k. Uma coisa que eu quero chamar a atenção neste momento é que, em alguns casos, quando eu estou fazendo integração por partes, eu vou precisar começar o processo de integração por partes, e aí na integral que irá aparecer, eu vou ter que resolvê-la às vezes por substituição, ou às vezes fazendo novamente o processo de integração por partes. Ou ainda desmembrando essa integral de maneira que eu consiga fazer esse truque de ter a integral de um lado da equação e ela mesma de um jeito que não se anule do outro lado da equação. Então, às vezes, essas manipulações algébricas são necessárias. No exemplo 6, eu vou calcular, então, a integral de secante ao cubo de x dx. Isto é, a integral de secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. E aí eu vou usar esta forma. Aqui eu vou chamar de u, aqui eu vou chamar de dv. E aí eu vou ver o que de fato me leva à regra de integração por partes. Então perceba, se u for secante de x, então o du se torna secante vezes tangente, que essa é a derivada da secante. Por outro lado, se o dv for secante ao quadrado de x dx, a integral de secante ao quadrado é tangente, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. De posse dessas informações, vamos calcular então a integral. Então a integral de secante ao cubo de x dx, esta integral ela vai se tornar u vezes v. O u nós vimos que era secante de x e o v era tangente de x. Então isso vira secante vezes tangente menos a integral de v du. Perceba que o v era tangente e o du era secante vezes tangente de x. Então isso vai ficar secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Mas, vou continuar aqui, uma constante. Agora eu vou usar uma identidade trigonométrica. 1 mais tangente ao quadrado de x, isso é secante ao quadrado de x. Portanto, eu estou dizendo que a tangente quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Agora eu faço a substituição e vejo o que acontece. Então, a secante ao cubo de x dx, isso está se tornando secante vezes tangente, menos a integral de secante de x, que vai multiplicar secante ao quadrado de x menos 1. Tudo isso dx mais uma constante. E, portanto, essa expressão fica secante de x vezes a tangente de x. Aqui ficaria menos a integral de secante ao cubo de x menos secante de x. Tudo isso dx mais uma constante. Agora, então, vou aplicar o menos nessa integral e vou verificar o que de fato está me restando. Portanto, a secante ao cubo de x dx está se tornando até o momento secante de x vezes tangente de x, menos a integral de secante ao cubo de x dx. Vou começar a separar as integrais. Veja, era secante ao cubo menos secante. Como tinha um menos multiplicando isso tudo, então fica menos a integral de secante ao cubo, mais a integral de secante de x dx, mais uma constante.
Agora, observando essa equação, passando este termo para o primeiro membro, eu tenho que 2 vezes a integral da secante ao cubo de x dx fica secante vezes tangente, mais a integral da secante. A integral da secante é ln do módulo de secante de x mais tangente de x. Inclusive tem um vídeo no qual eu mostro como se calcula essa integral. Eu vou deixar aqui o card no alto da tela para você visitá-lo depois que terminar este. Mais uma constante. E por fim eu passo 2 dividindo. Portanto, a integral de secante ao cubo de x dx é secante de x vezes tangente de x sobre 2 mais ln do módulo de secante de x mais tangente de x, tudo isso sobre 2, mais uma constante que eu vou chamar de k, só para diferenciar da c, para falar que é c sobre 2. E, portanto, está encerrado o exercício. A questão que é levantada agora no exemplo 7 é a seguinte: e se eu estiver, então, trabalhando com uma integral definida, como é este caso, a integral de x vezes ln de x, só que agora variando de 1 até t. O que eu costumo fazer nesses casos é o seguinte: eu calculo a integral como se fosse indefinida e eu ignoro a variação e no final eu acrescento a variação e faço os cálculos necessários. Então, vou começar trabalhando com essa integral como se fosse uma integral indefinida. E na hora que eu fizer os cálculos, eu não vou considerar mais a constante que deveria aparecer. E aqui eu vou fazer uma diferença. O ln eu vou chamar de u e x dx é o que eu vou chamar de dv. Perceba como isso vai simplificar os cálculos. Se u for ln de x, então a derivada da função ln é 1 sobre x dx. E por outro lado, se dv for x dx, então eu já sei que v é x² sobre 2. Agora, de posse dessas informações, vou calcular a integral. Então, num primeiro momento, eu vou calcular como se fosse integral indefinida. Então, a integral de x ln de x dx, isso está ficando 1 vezes v. O u que nós pegamos foi ln de x. E o v é x² sobre 2. Então, isso fica x² vezes ln de x sobre 2. Menos a integral de v du. O v era x² sobre 2 e o du é 1 sobre x dx. Corta este 2 com este x aqui, eu estou cortando o expoente, e portanto a expressão que eu tenho é x² ln de x sobre 2 menos meio da integral de x dx. Logo, isso então vai ficar x² ln de x sobre 2 menos meio de x² sobre 2, ou ainda x² ln de x sobre 2 menos x² sobre 4. E aqui eu não estou considerando a constante de integração que apareceria na integral definida. Agora, sabendo isso, eu vou substituir os limites de integração e finalizar o exercício. Portanto, a integral de 1 até t de x vezes ln de x dx, isso está se tornando, até o presente momento, x² ln de x sobre 2 menos x² sobre 4, tudo isso aplicado de 1 a t. E, portanto, eu vou ter t² ln de t sobre 2 menos t² sobre 4. Isso aplicando t nessa expressão. Menos, agora eu vou aplicar o 1. Então vai ficar 1² que é 1. Então vai ficar ln de 1 sobre 2 menos 1² que é 1 quarto. E, portanto, eu tenho o seguinte agora. T²
t quadrado ln de t sobre 2 menos t quadrado sobre 4 ln de 1 dá 0, então não vou considerar, menos com esse menos, mais 1/4. E, portanto, está encerrado o exercício. No exemplo 8, a ideia aqui é calcular a integral de 0 a meio de arcosseno de x dx. Então, o que eu farei? Assim como eu fiz no exemplo 7, eu vou primeiro calcular a integral indefinida, sem considerar constantes de integração, e só no final eu acrescento os limites de integração e faço os cálculos necessários. Então, perceba, aqui eu vou tratar da seguinte forma. Arcosseno de x eu vou chamar de u, e dx eu vou chamar de dv. Então, o que eu tenho é o seguinte. Se u for igual ao arcosseno de x, então o du, no final das contas, irá se tornar 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx, que é essa derivada da função arcosseno. Se eu chamo dv de dx, então o que eu tenho no final das contas é que v é igual a x. De posse dessas informações, vou calcular a integral. Então, a integral do arcosseno de x dx, isso vai se tornar u vezes v. Então, fica x vezes arcosseno de x menos a integral de v du. O que eu gostaria de lembrar neste momento é que o v foi x e o du foi 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx. Agora eu vou ter que tratar dessa integral. Veja, para lidar com essa integral, eu vou fazer uma substituição. H eu vou chamar de 1 menos x quadrado e, portanto, dh fica menos 2x dx. Logo, o que eu tenho aqui, dh sobre 2, fica igual a menos x dx. E eu deixei menos aqui por causa desse menos, então já vou substituir junto. Portanto, a integral de arcosseno de x, num primeiro momento, está dando x vezes arcosseno de x. Esse menos x dx, eu vou substituir por dh sobre 2 positivo. Então, aqui fica mais. Então, mais a integral de 1 sobre raiz de h, dh sobre 2. Ou seja, isso é x vezes arcosseno de x mais meio da integral de h elevado a menos meio dh. Portanto, a integral de arcosseno de x dx está se tornando x vezes arcosseno de x mais meio vezes a integral de h elevado a menos meio. Eu somo no expoente em cima e pego o expoente somado com 1 e coloco embaixo. 1 menos meio vai dar meio. Então fica h elevado a meio dividido por meio. E aí, só para ajustar isso, voltando para a variável x, então fica x vezes arcosseno de x mais meio, que vai multiplicar o h. Lembre-se que nós substituímos 1 menos x quadrado chamando de h. Então, agora eu volto, fica 1 menos x ao quadrado. E aqui eu tenho que fazer a divisão de fração. Então, conservo primeiro 1 menos x quadrado elevado a meio, vezes o inverso do segundo, que é 2. Corta esse 2 com esse 2. E, portanto, o que eu tenho é x arcosseno de x mais raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tendo observado isso, agora eu vou substituir os limites de integração. Então, agora calculando a integral de 0 a meio de arcosseno de x dx. A primitiva que nós encontramos era x arcosseno de x mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso, então, agora tem que ser aplicado
de 0 a meio. Então, façamos a aplicação. Então, isso fica meio do arcosseno de meio mais raiz de 1 menos meio ao quadrado é 1/4. Menos. Agora perceba, se eu substituo esse x por 0, dá 0. Então não vou escrever. Então vai ficar apenas raiz de 1 menos 0 ao quadrado, que nós sabemos que na realidade vai dar a raiz de 1, que é 1. Então eu tenho meio vezes arcosseno de meio. O arcosseno de meio, neste caso, é π sobre 6. Então aqui eu tenho meio vezes π sobre 6. Mais a raiz de... Aqui eu vou utilizar a regra da borboleta. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes 1, 1. Então, menos 1. Menos a raiz de 1, que é 1. Então, fica π sobre 12, mais raiz de 3 sobre 4, menos 1. E, portanto, o resultado que eu tenho é π sobre 12, mais raiz de 3 sobre 2, menos 1. E isso encerra o exercício. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e espero você na próxima.